Bom, isso aí, pessoal. Vamos resolver mais uns Hacker Rank no fácil aqui para se preparar. Ó, a gente está aqui, Hacker Rank, Prepare Data Structures. Vamos voltar aqui em Data Structures. Estamos falando muito de lista encadeada. Vou colocar aqui no Easy. Vamos ver o que a gente acha de interessante aqui. Bom, a gente está falando de lista encadeada. Vamos nesse Delete a Node, Comparative Linked List. Vamos ver. Vamos nesse Delete a Node aqui, ó. Tá, deixa eu abrir aqui as estruturas de dados, então beleza. Vamos lá, qual que é o problema, ó. Delete the node at a given position in a linked list and return a reference to the header node. Então tá, a gente vai receber uma lista encadeada, vamos deletar o node em uma posição específica e retornar um ponteiro para essa lista encadeada. A cabeça da lista encadeada fica na posição 0 e a lista pode ser vazia depois que eu deletar a node. Nesse caso, retorne um null. Beleza. Então aqui, por exemplo, ó, a gente vai receber uma lista com 0, 1, 2, 3 e é para deletar a posição 2, então 0, 1, 2 é para deletar o número 2, vamos retornar o 0, 1, 3. Beleza? Vamos lá. Eu deixei abrindo aqui para mostrar, né, a gente usa de referência a lista encadeada, eu sempre fecho aqui, não sei porquê, vamos lá, estrutura de dados, beleza? Então, lista encadeada, lembrando, é esse cara aqui, certo? Lista encadeada. Então, é uma lista de nodes encadeados e ele só tem um ponteiro, né? Cada elemento só tem uma referência para o próximo. Ele não conhece o anterior, ele não conhece mais nada, só o próximo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui está a estrutura que a gente vai receber, né? Chama Single Linked List, lista encadeada simples, né? Simples, não é simples, é no singular, sei lá. Então a gente tem um valor aqui que é esse data, que é esse número, data, e um ponteiro para um próximo elemento igual ao elemento, ao próprio elemento aqui. Beleza, então aqui é a lista que a gente vai receber. Então tá, a primeira coisa que a gente faz é, vamos salvar com esse head aqui. Porque o que acontece, né? Numa lista encadeada, a gente só tem um ponteiro para a primeira posição. É a única coisa que a gente tem. Então, se a gente perder esse ponteiro por algum motivo, ó, se eu tô nesse cara aqui, eu não sei mais quem é o anterior, entendeu? Porque ele não tem uma forma de avisar quem é o anterior, né? Para isso que existe a lista duplamente encadeada, mas não é sobre isso. Então eu vou salvar um cursor aqui para esse ponteiro inicial para poder retornar ele depois. Não, peraí. Retornar, vou retornar para a própria lista. Vou criar um ponteiro que vai ser um cursor, que ele sim eu vou poder sair mexendo e bagunçando à vontade. Então tá, eu vou receber uma lista e a posição que vai vir aqui nesse position eu tenho que excluir. E aí como que você exclui um elemento de uma lista encadeada, né? Isso é legal. E essa é a vantagem da lista encadeada. É muito rápido para excluir um elemento, porque eu só tenho que tirar ele fora, ó, pum, tirei, pego o cara que estava apontando para ele e aponto para o próximo. Certo? Então, em uma operação só é muito rápido para fazer isso, entendeu? Por que eu estou falando isso? Né? Que a gente está falando de estrutura de dados e algoritmos. Num array, por exemplo, para você excluir um cara aqui, ó, se eu quero excluir esse daqui, eu tenho que excluir ele, pegar o anterior, mover para cá e pegar o próximo, daí mover para cá. Então, se eu tenho 1 milhão de elementos, eu excluo o terceiro, eu tenho que mover todo o restante, né? Então, quase 1 milhão de elementos eu vou ter que mover. E isso é muito caro, né? Na questão de processamento e tal. Então, por isso que é importante estudar lista cadeada, estudar algoritmos, porque cada algoritmo tem vantagens e desvantagens, né? É o trade-off que a gente fala em programação. Sempre tem uma troca, sempre você vai ganhar de um lado, mas você vai ter que perder do outro. Então tá, então eu tenho um cursor aqui que eu vou usar para navegar. Quando eu chegar na posição indicada aqui, eu excluo e é isso. Então tá, primeira coisa, vai. Se a lista encadeada vier vazia, eu vou retornar um null no PTR aqui no C++.
Beleza. Deixa eu ver o que mais. Se... não consigo saber o tamanho ali. Tá, então vou fazer um for aqui. For para navegar pela lista, né? Fazer um int i igual a 0 e menor do que position e mais. Porque qual que é o problema também da lista encadeada? Como eu falei, a gente tem o ponteiro para o primeiro elemento. Então a gente nunca sabe qual que é o tamanho da lista. Para saber o tamanho da lista, a gente tem que sair contando. Entendeu? Então assim, mesmo se você trabalha com uma linguagem de alto nível, né? Tipo, sei lá, um JavaScript, um Python. Dependendo da estrutura que você estiver usando, quando você, por exemplo, só quiser saber o tamanho da sua estrutura, ele vai ter que sair contando. Então isso tem um custo, entendeu? Agora, por exemplo, um array, ele não tem esse problema, porque você sabe qual é o tamanho, né? Você já declarou falando qual que era o tamanho. Então vamos lá. Vou sair navegando na lista, chegar na posição. Eu tô pensando nos edge cases, né? Nos casos extremos. Porque assim, ó, a solução simples seria assim. Eu vou até já deixar aqui um return list. Vai retornar o mesmo cara que recebeu, né? Eu só vou eliminar alguém no meio. E aí, o que eu faço? Quando eu chegar na posição, igual aqui. Fiz um for. Então, eu tenho um cursor. Então, esse for vai andar X posições, né? Então, o que eu faço? Basicamente, vou fazer assim, ó, cursor é igual a cursor next. Então, eu tô movendo, eu tô falando, ó, vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Beleza? Aqui eu tô pensando no melhor caso, né? O problema é que, assim, quando a gente fala de programação, a gente tem que pensar sempre em todos os casos, porque, assim, ó, imagina se a posição que ele manda aqui for 1 milhão e eu só tenho 3 elementos aqui na lista. Então já quebrou, entendeu? Mas deixa eu ver aqui se ele tá falando alguma coisa sobre isso, ó. Bom, pelo jeito, ele não vai fazer isso, né? Não vai ter esse tipo de pegadinha. Então, o que a gente faz? Vamos ver. Eu tenho o cursor na posição que eu queria, né? Terminei o loop, ele saiu navegando, ele tá na posição que eu queria, na posição que eu quero excluir. Então, se ele tá na posição que eu quero excluir, eu não posso estar aqui, tem que ser -1. Sabe por quê? Porque eu tenho que saber qual que é o próximo para excluir, não é? Porque o que acontece, ó. Aqui agora eu tenho o cursor. Eu tô em um anterior, né, ó. Eu parei aqui no -1. Então, se eu quiser excluir o cara da posição, eu vou ter que excluir o próximo. Para eu excluir o próximo, eu vou ter que falar assim, ó, cursor.next é igual ao cursor next. Pulei 1. Entendeu? O next é essa seta. Então, se eu tô, quero excluir esse daqui, eu quero parar nesse daqui. Aí eu vou falar assim, ó, esse next aqui é igual ao next do meu next, que é aqui. Aí eu simplesmente removo esse cara do meio. Entendeu? Esse é o melhor caso, né? O melhor cenário. Mas a gente sempre tem que pensar nas pegadinhas que podem acontecer. Porque, ó, aqui. Já fiz isso, já tá resolvido, beleza. Eu vou até dar um free aqui. Não é necessário nesse tipo de teste, de desafio, né? Ele não vai verificar se eu tenho memory leak e tal, mas eu prefiro assim. Beleza. Eu vou fazer um run code aqui. Ele não vai passar provavelmente em todos os testes, mas vai passar pelo menos nos primeiros. Vamos ver. Não passou em nenhum. Vamos ver por quê. Porque eu retornei vazio aqui e aqui eu retornei vazio também. Por que eu tô retornando vazio? Tô esquecendo alguma coisa, ó. List. Eu recebi aqui. Eu tô retornando a mesma. Por que tá vindo vazio? Aí, ó. Às vezes é um desafio simples. A gente não tomou café suficiente. E tem alguma coisa que eu não tô vendo, porque ele deveria responder certo nesses casos aqui, eu acho.
Deixa eu ver o que tá acontecendo então. A posição. Bom, vamos ver aqui o que eu percebi, ó. 4, 11, 9. E o que ele esperava? 11, 2. 11, 2 e 9. Tem alguma coisa errada. Ó, igual aqui, a oitava posição. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era pra pagar só o último. E tem que tornar aqui, ó. 20 até o 9. 26, 2, 7. Opa, pagou o 19? Por que ele apagou o 19? Tem alguma coisa que não está escrito aqui? Olha que interessante, né? Ó. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Ah, terceira posição. 0, 1, 2, 3. Tá, mas isso aqui, cadê o 3 aqui, né? O 3 ele tá falando no final, é isso? Acho que eu tinha entendido errado, então. The first line, o primeiro elemento contém N, que é o tamanho. Ah, o último tem a posição. Tá. Então beleza. Então é esse daqui mesmo. Aí era para eliminar o terceiro, que é o 0, 1, 2, 3, que é o 19. Beleza. Tá, mas por que a gente não conseguiu, né? Por que não deu certo? Deixa eu ver aqui, ó. A gente recebeu a lista. Eu verifico se ela... Eu tô retornando null caso ela não seja nula. Então se ela for nula, retorno vazio. Tá, beleza. Então assim deve passar nos primeiros testes. Por isso que o café é tão importante, ó. Vamos lá. Quebrei, ó, tô fazendo um double free detecting cache de symbols. Quer dizer que esse free aqui que eu tô fazendo tá quebrando alguma coisa, porque ele tá falando que eu tô fazendo free 2 vezes. Ah, tá, não, é verdade. Tá errado aqui. Não explica esse erro, mas eu não posso remover desse jeito. Eu tenho que remover, sabe como? Eu tenho que primeiro salvar aqui qual que eu vou remover. Porque aqui, só pra você entender, ó, eu tô falando, eu já tô mudando, né, aqui a posição do meu nexo. Aí depois eu tô tentando apagar, mas o que eu tô tentando apagar é o válido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar primeiro um to be deleted, que vai ser apagado, é igual ao cursor. Next. Beleza. Aí aqui sim, depois de copiar, eu vou ver aqui, ó, if to be deleted, se for diferente de nulo, porque eu não posso chamar o free para um ponteiro apontando para null. Então, to be deleted. Vamos ver como que fica agora. Code. Beleza, passou. Mas eu ainda estou desconfiado de edge case. Se bem que essa daqui está no easy, aí os testes costumam ser mais simples. Então vou rodar aqui um submit code. Vamos ver como que ele vai se desenvolver passando em todos os casos de teste. Demorando. Na verdade está demorando mais do que o normal. Isso daqui não está demorando, não é pelo processamento. Eu estou desconfiado que a internet... A internet está aqui, está rodando. O que aconteceu? Ah, então, vamos ver. Passou em todos os casos de teste, menos um. Que é aqueles edge cases que eu falei. Ó, por exemplo, aqui. Se ele só veio com um item e eu tivesse que excluir esse item, essa função aqui já não ia funcionar. Então vamos ver se eu consigo ver aqui qual que é o caso de teste. Não é esse caso, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tem 7. Ah, ele pediu para remover o 0. Exatamente. O que ele quer? Ele quer que eu remova o primeiro elemento. E no primeiro elemento a gente não está mexendo. Então tem que ter um tratamento especial para quando tiver que remover o primeiro elemento. Entendeu? Guardar.
Porque imagina aqui, ó, ele passou um ponteiro para essa lista e ele quer que eu remova o primeiro. O que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer, não adianta nada fazer todo aquele for que eu tô fazendo, nem nada disso. Então eu vou criar até uma condição especial aqui, ó, só porque isso daqui é programação dinâmica e é para passar em teste. Eu vou assim, se position igual a 0, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer só o list. Não, eu vou só retornar list next. Eu só vou retornar o próximo, considerando que existe um próximo, né? Vamos ver se passa nos testes isso daqui ainda. Passou. Vamos ver de novo em todos os casos de teste. Eu acho que vai passar. Acho que ele só tinha essa exceção aí para garantir a robustez do código, né? Tá demorando muito isso daqui. Mas não é o teste que demora assim não, porque geralmente... Aí passou em todos. Porque geralmente se demora mais do que um segundo, ele já excede o limite de tempo. Certo? Então ganhamos mais uns pontinhos aqui no quê? No Data Structures. Vamos lá, próximo. Foi rápido, né? Dá pra fazer mais um? Quanto tempo foi? Nem sei. Deixa eu descubro. 15 minutos, tá bom. Vou fazer mais um. Vamos lá. Linked List Cycle Detection, detecção de ciclo. O que quer dizer isso? Vamos ver. Uma lista encadeada contém... é chamada de cíclica se ela tem uma node que é visitada mais de uma vez enquanto você está atravessando a lista. Termina a pointer to a head, você vai receber um ponteiro para a cabeça da lista encadeada, determina se ela contém um ciclo. Não ficou muito claro para mim o que é esse ciclo, vamos ver. If it does, return 1, otherwise return 0. Então vamos ver, ó. Aqui é a lista encadeada. 1, 2, 3, null. Os números que estão na lista encadeada, não seus valores. Peraí. The numbers show are numbers. Ah, tá. Ele tá mostrando aqui. Não é o data agora. Ele tá falando da posição da própria lista. Então nesse caso aqui retorna 0 e nesse caso aqui retorna 1. Por quê? Porque o 3 está apontando para a primeira de volta. Ué, mas aí como que a primeira está apontando para nulo, né? Estranho. Eu entendi qual que é a ideia, né? Que ele quer saber se a lista é cíclica. Por exemplo, se essa daqui, ó, estivesse apontando para cá. Entendeu? Aí você vai estar num ciclo, né? Ó. Mas... Então como que o final é null aqui, né? Porque se o 1 tá apontando pro 2, como que o 1 tá apontando pro null aqui no final? Bom, vamos ver os exemplos. Aqui, ó, exatamente o que eu fiz, ó. First list has no cycle to turn. Return 1. Então, uma forma de saber é saber se... É que isso daqui... Sempre tem que prestar atenção nesses enunciados, porque alguém escreveu em algum momento e às vezes eles não fazem muito sentido, igual aqui. Nesse caso, ó, isso aqui não faz sentido, né? Não bate nem com o desenho que ele fez aqui embaixo, então não pode confiar muito só no enunciado. Tem que fazer uns testes, rodar. Aí o que eu penso em fazer? Eu tô pensando assim, uma forma de saber se ela tem um fim é rodando ela inteira e aí procurando se você vai encontrar um nulo no final. Mas se ela é cíclica, você nunca nem vai saber que chegou no final, né? Ela vai ficar rodando para sempre. Tanto que se eu fizer assim, ó, vou fazer só se chegou no final, então return 0, né? Se não vai retornar tudo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um while head next, e aí head igual a head next. Você já deve ter aprendido como funciona, né, para navegar por lista encadeada, né? Você pega o seu cursor, né, o seu ponteiro e aponta pro próximo. Aí você anda uma posição. Então o que vai acontecer? Se ele tiver um final, ele vai retornar 0, vai dar certo.
Se ele não tiver um final, ele vai ficar rodando para sempre e vai cair no loop infinito. Então aqui deve ter 2 casos de teste, pelo menos, um de cada jeito. E um vai dar ok e o outro vai cair por timeout. Aqui, ó. Esse aqui tinha, né? Olha esse aqui, ó. Tinha final, né? E aí terminou com 0. E essa daqui, ó, time limit exceeded. Ele caiu no loop infinito, porque é exatamente isso que eu falei. Eu começo daqui, aí eu vejo, tem próximo? Tem, vem pra cá, tem próximo, tem, vem pra cá, tem próximo, tem, vem pra cá, tem próximo, tem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, certo? Sempre. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em armazenar de alguma forma os lugares pelos quais a gente já passou, pra saber se eu passar de novo pelo mesmo lugar, é pra ele retornar 1. Aí como que a gente vai fazer isso, né? Uma forma para saber se você já passou por um lugar ou não, sem mudar, né, aqui, porque eu poderia simplesmente adicionar um elemento aqui para falar se eu já passei ou não e mudar aqui. Mas como eu não vou fazer isso, eu vou usar uma outra estrutura de dados, que no caso é um set, que ela é implementada, se não me engano, como uma árvore binária. E o que é o set? Ele é uma estrutura que ele só permite um elemento de cada valor. Então, se eu adicionar 2 elementos com o mesmo valor, ele só vai armazenar 1, porque ele já tem o elemento lá. E para que ela serve? Serve para a gente saber se a gente já armazenou esse valor lá dentro, porque como ele é implementado com uma árvore binária, fica numa árvore binária. Então a busca é muito rápida. Então eu vou criar aqui um set. Qual vai ser o tipo, né, do dado que eu vou adicionar aqui nesse set? Vai ser um ponteiro para essa single listed node. Vamos ver se vai dar certo. Estou pensando aqui e eu vou falar aqui visited. Pra eu saber que eu já visitei esse cara. E aí o que eu vou fazer? Ó? Se visited.count, deixa eu ver quais opções aqui eu tenho, ao invés de fazer find, eu tenho que fazer find mesmo. Tá, find edge next diferente de visited. Peraí, o find retorna o quê? Nem vai me falar? Visited.end. Geralmente na STL, né, no padrão do C++, funciona assim, né? As buscas, a gente verifica se a gente tenta procurar uma coisa, a gente verifica se o resultado é diferente do final do container. Essas estruturas assim, em C++, a gente chama de container. Lista encadeada, vetor, árvore e tal. Hash table. Então, peraí, se eu não visitei ainda. Se eu não visitei. Ah, não, aqui, peraí. Aqui é se eu não encontrei. Não, aqui eu quero saber se eu. Ah, não, é aqui mesmo, né? Se eu encontrei, então eu só vou retornar 1. Se eu não encontrei, aí eu vou adicionar visited.add, add insert add next. Isso daqui deve funcionar se... Vamos ver. Beleza. O que eu tô fazendo, né? Deixa eu passar aqui em todos os casos de teste primeiro, aí eu explico. Vamos ver se vai passar primeiro. Sempre pode ter algum edge case, que edge é limite, edge é um abismo, né? O final. Então a gente chama de edge case, que escreve assim, ó. Edge case. É os casos das pontas, é tipo os casos extremos, sabe? Mas e se o usuário fizer isso? E se vier nulo? E se, sabe? São os casos mais extremos, assim. Edge case. Passou em tudo, então, beleza, foi fácil também. O que acontece? O que eu tô fazendo aqui, ó? A gente vai receber... Bom, você entendeu qual que é o problema, né? A gente tem que definir se a nossa lista encadeada ela é cíclica ou se ela tem um final. Então, se a gente roda por toda a lista e encontra um final, né? Chegou aqui, ó, o head
não foi mais diferente de nulo, ou seja, ele foi igual a nulo, a gente encontrou um node que não aponta para nada, então a gente sabe que ela não é cíclica e retorna a zero. E aí, se a gente está no meio de um ciclo, para saber que a gente está no meio de um ciclo, eu criei essa outra visitado aqui. E aí, se eu encontrei, né, esse cara, se tipo o head o node que eu tô indo agora, se ele já foi visitado antes, então eu já retorno falando que ela é cíclica. Certo? E aqui eu adiciono no visitado para o Mar saber que ele já foi visitado, para da próxima vez que passar ele chegar aqui. Então é isso, foram mais de 20 minutos hoje, deu para resolver 2. E, bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui porque você aprendeu um monte de coisa legal, entendeu? Então curte. Se ficou com alguma dúvida ou quer ver a gente resolvendo algum problema em específico, deixa no comentário. Segue nas redes sociais, tamo junto, até a próxima, valeu!